pessoal, está mais uma vez aí no ar o programa Sind Solution. É um programa assim super diferente, um programa voltado para síndicos e condomínios. É o Luiz Schmidt, ele que vai comandar a primeira entrevista, que traz como convidada a Tamara Fabretti, ela que é diretora da Via Elétrica. É um prazer também falar com você, síndico, que está aqui sempre conectado nessa nossa audiência. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é um assunto sobre lâmpadas, energia, como é que você dimensiona tudo isso, se isso é bom, se é barato, se é caro, como é que vai ser tudo isso. Para falar com a gente, estou aqui com a Tamara Fabretti. Ela é da Via Elétrica, já tem mais de 10 anos de experiência nesse ramo e vai passar para a gente informações bem interessantes. Olá, Tamara, muito obrigado por você ter vindo e muito obrigado aí pela disponibilidade de poder falar com a gente. Para a gente começar esse assunto, eu quero propor para você uma pergunta. Hoje, os síndicos, todos eles têm que lidar com a questão do orçamento no condomínio, que não é nada fácil lidar com isso. Um ponto da questão desse orçamento é a energia elétrica. E a gente sabe que lâmpadas LED estão muito na moda, está super falando sobre isso. E eu queria que você desse um pouco da sua opinião para a gente em como que o síndico pode ficar atento, ou o que ele precisa ficar atento na hora de trocar o sistema de lâmpadas dele para o sistema de LED. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Oi para todos. O que acontece? Hoje, o LED está muito em alta. Por quê? Durabilidade. Então, uma lâmpada comum, você vai ter uma durabilidade de 600 horas. O LED de 30 a 50 mil horas. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do preço, que vai variar de 20 a 80 reais, uma lâmpada de LED, dependendo do tipo dela. E o terceiro, a questão qualidade e garantia de fornecedor. Então, uma lâmpada de LED hoje ela tem a garantia de 2 a 5 anos. Quando a gente fala em dimensionar a lâmpada LED, é sempre uma dificuldade. A gente vai lá no mercado, no atacado, ou seja, vou lá como pessoa física comprar, aí eu olho lá, tem uma lâmpada que era 40, ficou 10. Aí o watts, ou amperes. Eu não entendo muito bem sobre isso. Eu acredito que para o síndico também seja uma grande dificuldade dimensionar tudo isso. E aí eu tenho lâmpadas, são quadradas, são redondas, é tubular, é lâmpada que faz caracol, é um monte de opção que a gente tem. E na hora de colocar isso, principalmente para um condomínio, deve ficar bastante complicado dimensionar tudo isso. Como que o síndico pode dimensionar corretamente uma lâmpada para um ambiente que ele tem no condomínio? Então, é assim. Em relação ao dimensionamento, agora vai criar uma norma no meio do ano. Mas, para ter uma ideia, é 90% de economia. Então, 1 watt ele representa de 9 a 10 watts de iluminação. Como que eu consigo dimensionar isso? Tem vários programinhas, são bem simples, que você coloca 1 metro quadrado da área. E se você quer muita luminosidade, se você quer pouca, se você quer um ambiente mais confortável. Enfim, então ele dimensiona tudo isso para você. Precisa ser 40 watts, 60, enfim. Então, como exemplo, o síndico vai fazer a iluminação da quadra dele. Ou seja, vai ficar bem alto, tem que iluminar uma área grande, uma área externa. Sim. Como é que ele faria um dimensionamento de uma quadra poliesportiva normal? Para uma quadra, por exemplo, hoje existe o refletor de LED. Por quê? Porque ele pode ser utilizado externamente, não tem problema nenhum. Ele tem de 1 ano a 2 anos de garantia. Ele tem um consumo de 50 watts. Ele tem uma iluminação de 500 watts aproximadamente. Um refletor desse, ele vai ter um alcance de 8 metros tranquilamente. Entendi. Um consumo de 50 watts, perto do que ele tem hoje como refletor, que seria? Quanto consome um refletor normal hoje? De 300 a 500. Nossa, então de 300 ele passa para 50 watts. Exatamente. E isso em grana na conta, você tem noção mais ou menos quanto é que isso equnomiza na conta? Então, são 40 centavos quilowatt-hora, né? Aí, então, assim, faz a conta e identifica o quanto ele consegue economizar. Sim, isso. Mas assim, independente da conta, o LED, no geral, é menos de 1 ano você recupera o seu investimento. Entendi. E você vai ter uma durabilidade de 8 a 10 anos do equipamento de LED. Para o síndico poder aprovar isso na Assembleia e tudo mais, ele pode colocar aqui, em mais ou menos de 6 a 8 meses, ele tem o retorno daquele investimento só com a economia que ele tem. Exatamente. Agora, quando ele vai fazer a troca, existe ali uma instalação elétrica, tem uma necessidade de você mexer com a parte elétrica, né? O que ele tem que ficar atento na hora da troca? Não é simplesmente eu vou tirar uma lâmpada e colocar outra, ou é?
É e não é, que assim, tem que tomar cuidado só se tem muito pico de tensão no local. Então, se é um local que tem muito pico, ele passa de 240 volts, por exemplo, aí o LED ele vai ter uma probabilidade muito grande de queima. E no caso de lâmpadas fluorescentes que utilizam reatores ou lâmpadas que usam transformadores, é só você tirar esse reator, esse equipamento, para poder substituir pelo LED. Então, você liga ele direto. Não tem a necessidade do equipamento. E a pessoa que faz essa instalação, ela precisa ter alguma especificação técnica pronta para isso? Ou simplesmente eu vou lá, o síndico mesmo vai lá e tira a lâmpada, coloca, o zelador consegue fazer isso? Ou precisa de alguém técnico especializado? Especializado, não. Sendo bem sincera, eu troquei as lâmpadas da minha casa, assim, não tem muito critério, assim, mas lá, por exemplo, lá na empresa, a gente instrui, são instruções bem simples. Não é nada muito complexo, assim, nossa, que difícil, não. Entendi. Não tem nada muito complexo. E aí, a gente também tem LEDs de diversos formatos. Faz alguma diferença o formato na iluminação ou não? Totalmente. As lâmpadas têm de vários tipos, né? Eu tenho lâmpada de foco, que é muito utilizada em jardim, ou utilizada em ambientes que você quer deixar um ambiente mais aconchegante, né? Então, assim, um salão de festas, um salão de jogos. Eu tenho o refletor, que ele abre 180 graus, né? Ele tem uma amplitude de iluminação. Eu tenho a lâmpada 60, que ela lembra muito aquela lâmpada comum, que é uma lâmpada de bulbo, então ela abre totalmente a iluminação. E a lâmpada AR70 e a 111, que são lâmpadas que elas têm a luz indireta. É tipo lâmpada de loja de roupa, de restaurante. É como se fosse um plafond. Só que ela vem com a lâmpada. Não, na verdade ela é uma lâmpada assim, que no meio dela, ela ofusca a luz, então ela só sai pela lateral. Ah, entendi. Então, se você olha para a lâmpada, você não tem não tem aquela sensibilidade da luz. Ela vai pela lateral da lâmpada. Entendi. E tem alguma diferença, porque tem alguns LEDs, quando a gente vai comprar lá, que tem branco ou amarelo. Isso interfere no consumo também? No quanto ela consome? Na verdade, a temperatura da cor, ela não interfere no consumo, ela interfere no ambiente. Então, assim, basicamente são 3 tipos de temperatura de cor. Tem a 3000K, a 4000 e a 6000. A 3000 é aquela que a gente fala que é branco quente, que é aquela amarelada, que lembra aquela lâmpada antiga incandescente. Certo. A 4000 ela é uma lâmpada neutra, que ela é muito utilizada em escritório, para estudo, garagem. A 6000 ela é uma lâmpada muito utilizada para cozinha, para banheiro, para locais que você exige uma atenção maior. Que é aquele bem branco, o hospital. Ah, tá. É isso que então, é esse isso que eu ia bem perguntar. Isso. Dependendo do ambiente, eu tenho que usar uma lâmpada mais adequada. Quando você fala de banheiro, tem alguma lâmpada específica para banheiro por causa da umidade que tem naquele local? Tem sim. Se você quer colocar uma lâmpada em cima do chuveiro, você tem que usar uma lâmpada blindada. Porque o que significa isso? Blindada, ela é uma capa, ela tem uma proteção a mais, que ela pode ter respingo de água, que ela vai ficar durando da mesma forma, não tem problema nenhum. Agora, para o banheiro, para o espelho, é legal a branca quente, que é a 3000K, porque ela não distorce a maquiagem. E agora, então, para as mulheres, né, é muito importante. Então... E se eu não usar uma lâmpada blindada em cima do chuveiro, o que pode acontecer? Pode acontecer que vai queimar a lâmpada, não vai dar curto, não vai acontecer nada, mas ela vai pifar. Então, você pode estar no meio do banho lá, todo contente, e acabou a luz, né? Então, assim, ela vai queimar. Entendi. Ela não chega a estourar, não acontece nada do tipo, mas ela queima. Tamara, uma curiosidade só, né? No caso de casas antigas, existe algum cuidado que vocês têm nesse caso? O que acontece assim, inclusive aconteceu com um cliente semana passada, tá? Então é comum. Ele tem uma instalação muito antiga, mas é antiga mesmo, é 50 anos atrás. Então, o que acontece? Aí você tem que tentar partir para a tensão 220. Se você tentar ligar o LED em 110, não vai dar certo. Uhum. Então, para essa instalação antiga, você tem que utilizar em 220. Mas esse é o único cuidado. Só para o síndico ali tentar entender. Por que 220 e não 110? É por conta da instalação, de como foi feito no local. Antigamente, eles não tinham uma divisão de instalação, né? Ligava tudo junto. Então, ia chuveiro com lâmpada, ia tudo junto. E assim, o LED, ele não pode sofrer aquele pico que eu comentei no começo, né, no início do programa. Então, ele necessitaria estar em 220 para não ter esse pico em 110. Então, quando você fala em 110 e 220, é uma instalação mais antiga, tem que se dividir os 110 e os 220 para conseguir ter uma qualidade melhor na iluminação, é isso? Ou você simplesmente utiliza o LED em 220 direto. Não tem necessidade de dividir, mas de utilizar ele em 220. Porque senão ele não vai acender ou ele vai ficar piscando tipo estrobo. Entendi. Então tem essa dificuldade.
Tamara, eu queria agradecer a sua participação. Realmente são informações muito importantes que confundem a cabeça de todo mundo e exigem sempre um conhecimento mais qualificado. Queria agradecer a sua participação. Se tiver alguma mensagem final, uma dica final para passar para o nosso síndico, pode passar. A dica que eu queria passar para vocês é para sempre ficar atento no fluxo luminoso da lâmpada. Porque os watts dela não quer dizer que é aquilo que vai ser iluminado, mas o fluxo luminoso ele vai te indicar com mais precisão a luminosidade da lâmpada e ficar atento na garantia que o fabricante está te passando. Obrigada a todos. É isso aí. Agradecer também você, Luiz, meu carinho a você, Tamara. Vamos para um breve intervalo e já a gente volta com muito mais para vocês. Aguardem. Quadro do programa Sind Solution, sempre trazendo grandes empresários aí de diversos segmentos na área de síndicos e condomínios para falar com você, tirar suas dúvidas. Você pode fazer comentários, dar sugestões de pautas para nós e pode mandar seu e-mail para o programa sindsolution@uptv.com.br. Para vocês que estão conhecendo agora o programa, estamos aí no ar todas as terças-feiras, às 18 horas, pela UpTV, uptv.com.br. E agora mais um quadro de debates, né? Onde nós trazemos 2 convidados aqui. E quem apresenta esse quadro é o Mauro Andrietto, nosso apresentador, e também arquiteto, diretor da M Arquitetura. Muito boa noite e é com você. Boa noite, Liliana. Boa noite ao nosso teleinternauta. Boa noite aos nossos convidados. Estamos aqui com o Cleiton e com o Jefferson. Hoje falando sobre um assunto que é muito importante, que é elevadores. Elevador, que é o item que merece uma atenção especial, principalmente manutenção, modernização, enfim, acessibilidade, todas as mudanças que não só as mudanças de legislação, mas de conforto e de modernidade. Para isso, temos aqui hoje com o Cleiton Pereira, que é da Excelência Elevadores, que vai nos dar vários exemplos, vai dar várias dicas e vamos bater um papo também com o representante dos síndicos aqui, que é o Jefferson Barbosa. Está conosco, que na verdade é um programa feito para o síndico, né, Jefferson? Então, seguimos aqui, quer dizer que o elevador ainda é o meio de transporte mais seguro do mundo, Cleiton? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, tendo uma empresa sólida com segurança, todos os itens que a norma pede, né? Pois é, a gente vê bastante essa coisa de normatização dos elevadores, que é importante, toda a parte de legislação, e também agora a modernização, quer dizer, não só toda a parte de manutenção, que é importantíssimo, queria que você falasse um pouco, mas também, por exemplo, o prédio mais antigo, ele precisa mudar o elevador, tirar, botar outro, pode modernizar o que ele já tem, o tema de acessibilidade. Como é que a sua empresa, como é que é a sua visão a respeito desse assunto? Então, sobre modernização, os elevadores antigos, você tem que atualizar. Hoje a tecnologia está cada dia inovando
Então você substitui o quadro de comando. Você consegue manter as máquinas e a cabine. Nós substituímos o quadro de comando. Colocamos um quadro de comando com inversor de frequência, onde você vai ter uma partida suave, uma parada mais suave, com menos economia de energia e um maior conforto para o usuário, né? E você tem a parte estética também, né? Vocês fazem toda a parte externa do elevador, a parte interna, na verdade, uma repaginação da própria a gente elevador. Mexe na cabine, troca o piso, troca o subteto com lâmpadas de LED para mais economia de energia, as botoeiras com anti-vandalismo, que antigamente eram botões de plástico que quebravam. Então hoje você tem uns botões mais modernos e mais duradouro, né? Que você pode apertar, que ele não quebra, ele já vem com acessibilidade. Os brailles, que é muito importante, e a cabine, quando você faz a modernização, você já põe os corrimões, que a norma pede, e ela fica parece um elevador novo. Você comprou um elevador novo, só que você só fez um embelezamento na cabine. E já todo adaptado para acessibilidade. Todo adaptado para acessibilidade, todas as normas adequadas nas normas que a legislação pede, tudo certinho. Você vai ter vai quebrar menos, vai economizar energia, um conforto para os usuários. E segurança, né? É importante a gente ter a segurança no elevador, porque apesar de ser o transporte mais seguro do mundo, se não tiver a segurança necessária, se não tiver o cuidado necessário, pode virar um grande problema. É um grande problema para o síndico, inclusive. E esse assunto é pauta de muitas discussões dentro do condomínio. Então, Jefferson, você como síndico, representante dos síndicos hoje à noite, de São Paulo, especialmente aqui na UpTV, pela primeira visita sua aqui na emissora, agradeço a sua participação. E aí, o que você acha, quais são as principais dúvidas dos síndicos em relação a elevadores? Olha, os síndicos, após, na verdade, ter a sua atuação, a maior dificuldade é entender que todos, na verdade, pedem a segurança. E alguns elevadores, ao romper, na verdade, a sua parada, ele dá aquele tranco. E eu até queria perguntar para o Cleiton o porquê que alguns elevadores geram um tranco de precisão que deixam o morador de tão complexo. Alguns até chegam a tornar até um ato até doentio de não entrar mais no elevador. Então, esse tranco ele é gerado porque o elevador ele é ou uma velocidade ou duas velocidades. Quando a gente falou de modernização, quando você moderniza, você coloca um inversor de frequência. Então, a parada e a partida, ela é suave. Então, esses elevadores que dá tranco antigo, eles são duas velocidades. Ele sai numa velocidade e para na mesma, com um tranco. Então, você não tem essa sensibilidade de suavidade na parada e na partida. Hoje você consegue regular, inclusive, a velocidade de ação das máquinas. Você tem uma desaceleração e uma aceleração na partida e na parada. Quando ele vai partir, você programa para ele sair suave, que você nem sente que ele está andando, e mesmo na parada ele vai parando devagarzinho, desacelerando pelo inversor, e quando você menos perceber, ele já está parado. E tem um detalhe, né? A manutenção bem feita traz uma economia muito grande para todo o condomínio, porque algumas coisas em elevador, quando a manutenção é negligenciada, a reposição é muito mais cara, né? Ela é muito mais complexa. Na verdade, os síndicos até evitam chamar as empresas de elevadores. Alguns termos contratuais exigem que toda botoeira ou toda espécie estética ela seja trocada e, na realidade, o contrato não rege isso e tudo, na verdade, vai onerar para o condomínio. Então, os síndicos, Cleiton, eles evitam, na verdade, chamar, até mesmo, só chamam em último caso mesmo, uma questão do síndico, né? Porque hoje o condomínio quer reduzir custo. E o elevador, a parte estética, é o que menos se conta hoje, mas nós sabemos disso que o ser humano, quando está numa questão de um ambiente que torna ele seguro, é porque a estética transmite aí no hábito de segurança. A aparência do elevador. Quer dizer tudo, né? Alguém até diz assim que a primeira aparência é o que fica. Então é uma realidade. Por isso que uma boa manutenção, com uma empresa sólida, que regra todas as normas do CONTRU, do CREA, ela séria, ela não vai querer enganar o síndico. Ela vai fazer o que tem que ser feito no prédio. Aí cabe ao síndico entender que não entregue o problema na UTI. Né? Depois que a coisa já está no estágio, não tenha medo de procurar o fabricante, a empresa de manutenção, fazer um bom contrato, verificar todos os dados.
Porque nos contratos, às vezes a gente não presta muita atenção na parte estética, né? Você está prestando atenção, só vai procurar quando quebra, né? E não é bem assim, né? O elevador ele tem todo é um uso diário, permanente, de vários tipos de utilização. Isso é importante, você ter um bom contrato com a empresa que faz essa manutenção. Isso. Hoje em dia tem duas modalidades de contrato. Tem um contrato de cobertura total de peças, que até inclui as butoeiras que você comentou, já. Correto. Se o contrato ele inclui, e se não foi vandalizado, ele é substituído, o próprio contrato absorve. Agora tem o outro contrato que é sem cobertura de peça, que é independente se foi vandalizado ou não, aí a substituição fica a cargo do condomínio, né? Posso fazer uma pergunta aqui, por exemplo, acho que todo mundo já deve ter passado por uma situação dessa, né, no momento desse, de dar aquele pane geral no elevador, né? Qual é como que o condômino, né, quem está dentro do elevador, como deve agir? Para não entrar em pânico, como deve agir? A recomendação é ficar tranquilo. O elevador parou, ele como a gente já disse, é o transporte mais seguro. Ele não vai cair, não vai faltar ar. Então a pessoa senta na cabine, se ela tiver com o celular, ela pega o celular, vai se distraindo. E o mais importante, um zelador ou um síndico, uma pessoa que está fora, passar tranquilidade para essa pessoa que está presa. Calma, já chamamos a empresa especializada, já está a caminho, ou no caso até o bombeiro, e fique tranquilo. Passar a maior tranquilidade possível, porque o elevador não vai cair, não vai abrir a porta, ele é totalmente seguro. Outra coisa importante é que as pessoas tenham calma e não tentem sair do elevador sem o auxílio do bombeiro ou de um especialista. Por quê? Isso é que causa os acidentes. É uma situação bem complexa. Desagradável. Na verdade, despencou. Eles ficaram presos e, além de ficar preso, o elevador muito antigo, ele despencou do 6º andar. E ele parou. E eu queria saber com o Cleiton, porque se é padrão isso, ele abriu, na verdade, algumas garras no final para que, na verdade, ele não tivesse aquele choque no térreo. É o freio de emergência. Na verdade, o leigo, a pessoa fala despencou. O elevador não despenca. Sim. Ele tem uma velocidade nominal, por exemplo, vai 20 km por hora. Ele está descendo. Aí ele perdeu a parada, a contagem do andar. Então ele vai descer sem contar os andares. Então dá a sensibilidade, a sensação que ele está despencando, mas não é. Ele desce direto, ele desce direto. E quando ele não conta os andares, ele aciona o freio de segurança para realmente parar e não ter um acidente. Né? E às vezes para no meio de um andar para o outro, que é normal, ele vai parar em algum momento, né? O síndico geralmente diz, despencou, né? Mas na verdade é importante, eu acredito que é uma função do síndico, esclarecer isso, esclarecer numa reunião de condomínio, quando for falar inclusive do contrato, né, da manutenção do elevador, trazer uma pessoa da empresa contratada para poder explicar isso para as pessoas. E o laudo também, no caso, para não acontecer esse tipo de coisa, né? De quanto em quanto tempo tem que existir? É anual. O laudo RIA é anual. É obrigatório. Obrigatório. Para o ABC ele não é obrigatório, é só uma RT. Agora para São Paulo é obrigatório anual, o RIA, e a empresa estando cadastrada no CONTRU, tudo certinho, senão a empresa não consegue gerar esse laudo também. Que é uma outra coisa que nós vamos conversar em breve, que são os laudos necessários. São vários laudos que um síndico, que um condomínio precisa. Laudos de bombeiro, laudo de elevador, enfim. Isso é um assunto para um próximo programa. E estamos acabando agora com esse bloco. Esse assunto rende muito. A gente com certeza vai ter que voltar a falar sobre esse assunto, né? Luiz, Mauro, todos os apresentadores que estão aqui com a gente. E com certeza você deve estar gostando muito aí, né? Mas infelizmente nós vamos para um breve intervalo novamente e vamos voltar com mais informação para vocês, com mais um quadro agora dando dicas para vocês. Então aguarde que já já nós estaremos aí de volta. Até mais.
Estamos de volta então com o programa Cindy Solution, um quadro que todo mundo fica ligado, querendo saber as dicas do programa Cindy Solution. Hoje trazendo aqui uma especialista em plano de saúde. Ela é a Edna Hara e quem entrevista ela é o William Gonçalves. Tudo bem, Liliana? Antes de mais nada, quero parabenizar todos os internautas, a audiência da emissora UpTV, do programa. Esse programa Cindy Solution, tenho certeza que já começou revolucionário, né? Um programa novo, assuntos, eu tenho participado dos outros quadros aqui, Liliana, os apresentadores de altíssima qualidade, os convidados que estão participando, a gente fica no bastidor, fica dando vontade de querer se intrometer no programa, ficar fazendo pergunta. Gostoso isso, né? Então, assim, a gente percebe assim, que são matérias, são assuntos assim de altíssima qualidade. E hoje, para a gente engrandecer mais ainda, né, o programa de hoje, está aqui como convidada a Edna Hara, para a gente poder falar num assunto que raramente você vê o condomínio falando, que é plano de saúde. Eu acho que é um artigo de luxo e não é. E a Edna está aí hoje para a gente poder bater um papo sobre isso daí, né, Edna? Olá, UpTV. Quero agradecer por estar aqui, dando essa dica para condomínios e síndicos, tá? E vamos lá. É isso daí. Só antes da gente começar essa entrevista, William, só quero reforçar o meu convite a todos vocês que assistem o programa Cindy Solution, né? Para que vocês possam participar do nosso programa, enviando a sua dica, a sua pergunta, a sua sugestão de pauta. Fiquem à vontade, o programa é para vocês, síndicos, né? Então, anotem aí o nosso e-mail, programa cindysolution@uptv.com.br, e você pode assistir o nosso programa sempre pelo nosso site uptv.com.br. E agora vamos dar início, então, conhecer um pouquinho do trabalho da Edna. Lógico. Então, Edna, a gente estava conversando a respeito, né? O pessoal fala, não, mas plano de saúde para condomínio. Então, a primeira coisa, para o pessoal começar a entender, qual é a importância de hoje o condomínio possuir um plano de saúde? É muito importante. Por que um condomínio precisa ter um plano de saúde? Os funcionários, por eles terem aqueles trabalhos repetitivos, por eles carregarem muito peso, lixo e outros serviços também. Então, eles tendo esse plano de saúde, eu acho que eles estão assegurados, entende? E outra forma também que eu acho que o síndico deve ver também é quando esse funcionário ele sai do seu condomínio, ele não vai jogar o condomínio para, como eu digo assim para você, colocar uma questão de processo judicial. Uma questão de processo, exatamente. Então, acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que todo condomínio deveria de acatar. O condomínio, tendo um plano de saúde, fazendo a cobertura do plano de saúde perante os seus funcionários, primeiro, jamais o funcionário vai poder alegar que ele não estava sendo coberto. Ele tem médicos, ele tem exames, ele pode fazer a consulta, ele está à disposição, o plano dele, o convênio dele, com a rede de plantões à disposição dele a hora que ele quiser. E como a Edna falou, a questão dos trabalhos repetitivos que podem acabar gerando algum tipo de resultado em doença ou deficiência, algum problema, ele tem lá o plano de saúde, ele vai poder consultar, ou seja, se amanhã o funcionário sair do condomínio, ele vier alegar através de uma ação trabalhista, acho que é isso? Exatamente. Primeira coisa, o condomínio provou e demonstrou a boa-fé, né? A índole, né? Então, fecha aí. Nós até fizemos uma cobertura de plano de saúde, onde o funcionário estava à disposição 24 horas por dia, médicos, exames periódicos, a hora que ele quisesse. Também, né, Edna? Eu acho que muitas vezes as pessoas não... Verdade. Comigo nunca vai acontecer, eu nunca vou ficar... Uma hora acontece e a pessoa está totalmente desprevenida, né? E quando vai ver, nunca vai ter a possibilidade de pagar o que realmente o hospital hoje ele requer. Precisa de uma internação, que eu acho que isso é caríssimo. Exatamente. Agora, né? E, então, eu acho que a prevenção é importante. A prevenção é importante. Então, entrando dentro dessa matéria, dentro desse foco, que o plano de saúde é importante e fundamental para um condomínio,
Aí vem a segunda pergunta. Então, o condomínio fazendo um plano de saúde, quais as características? Qual é o tipo de melhor plano, melhor custo-benefício que o condomínio, o síndico, deve prestar atenção para ele não entrar num plano de saúde que não adequa com a necessidade dele? Tá. Então, nós temos agora, eu acho que todos os planos, nós temos o plano empresa. Esse plano empresa, além dele ser bem mais barato, como diz assim, um plano individual, plano família, e ele pode agregar também a esposa, os filhos. Que bacana isso, hein? Então, isso é importante. Eu acho isso... É um diferencial, né? É um diferencial que o funcionário que está trabalhando, tanto ele como a família, então, já está agregado, está tudo assegurado, né? E as características, o tipo de cobertura, Edna, assim, coisas que na hora de ele analisar um contrato, uma proposta, seja qual a companhia, não estamos aqui falando se é empresa A, B ou C, o que ele não pode faltar no plano de saúde dele, da empresa? Olha, as características, pontos fundamentais que é essencial, tem que ter. 2, 3 itens que você possa citar. Olha, eu acho o seguinte, todos os planos de saúde, nós temos urgência e emergência 24 horas, certo? Seria isso. No caso, teríamos são vários tipos de planos. Então, seria que cada 15 dias o funcionário ele aguarda para fazer um exame, certo? Um raio-x. Mas aí, no caso, para ser internação ou uma cirurgia, seriam 180 dias. E no caso de exames, como você falou, exame de sangue, raio-x, existem formatos diferentes? Se você não falar nada, pode vir uma cobertura com maior prazo que ele tem que aguardar, ou você tem que falar, não, olha, eu quero um plano que especifica mínimo 15 dias. 15 dias, tem um plano que são 30 dias, entende? Então, tá. São esses tipos de coisa que quando a pessoa for fazer o plano, ele tem que estar ciente daquilo que ele está assinando o contrato. Legal. Edna, tem outra coisa também que o pessoal ainda também não diferencia. Qual é a diferença de você fazer um plano de saúde regional e um plano de saúde com cobertura território nacional? Bom, o regional seria o quê? Seriam todos esses planos de saúde que nós temos com a parte credenciada, que seria assim, rede própria. Rede própria, tá? Então, essa seria regional. E essa outra, que seria nacional, então seria um outro plano que seria assim, digamos, que abrangeria fora de São Paulo, no interior de São Paulo. E no caso dos condomínios, não tem por que fazer um plano nacional. Não tem por quê, porque se ele sai, fica na Redondeza, fica no ABC, então seria regional. Às vezes o condomínio já tem um plano de saúde e quer trocar a empresa. A questão da carência, como é que funciona isso? O condomínio pode fazer a troca? A outra empresa pode comprar carência? O condomínio tem penalidade se ele fizer isso? Como é que funciona? Não, ele não tem penalidade. Ele pode comprar carência, ele pode absolver a carência do plano que ele estava anterior. Então, depende também de cada plano, onde é analisado. Existe uma pré-análise. Para análise, isso vai para análise, então ele não perde totalmente a carência dele, tá? Muito bem, Eliana. Aqui agradecemos então a dona Edna Hara. Obrigado, Edna. Que ela, além de ser profissional, né, na área de plano de saúde, ela também executa o papel de síndica, né? É síndica também. Aqui, ela fala pelos dois lados da história. Dos dois lados, é verdade. Tudo. Então agora eu quero agradecer a todos os convidados que passaram por aqui, pelo programa de hoje. E já a gente volta, porque nós temos o último quadro falando sobre a parte jurídica, direitos e deveres. Você síndico, você condômino, fiquem ligados no nosso programa Síndico Solution. Já a gente volta. Até mais.
com o programa Cine Solution, sempre trazendo muita informação para você. E agora com o quadro jurídico, com o Mauro Andrietta. É com você. Olá, Liana. Olá, nosso teleinternauta. Mais uma vez estamos aqui com o Dr. Rafael Rios, com um assunto que são os animais no condomínio, os queridos pets. Tudo bom, doutor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui de novo, tirando as dúvidas aí que porventura existam. Pois existem as regras do condomínio, né? Cada condomínio parece que cada um tem a sua convenção do condomínio, e isso causa muita polêmica, né? Você já imagina, num condomínio você tem várias cabeças, pessoas que gostam de animais, pessoas que nem gostam de animais, tem toda a logística dos animais pelo prédio. E como é que tem sido as demandas aí, vista do lado jurídico, a respeito desse assunto? O problema, geralmente, em condomínio, se dá com cachorro, tá? Existem, claro, problemas com outros animais, mas basicamente é cachorro. Cachorro é o grande amigo do homem, mas é uma dor de cabeça muito grande para os condomínios. Existe um levantamento da Veja que fala que 15% dos problemas de condomínio se dão por latido excessivo e circulação de cachorro fora das áreas que deveriam ser, certo? Condomínio não pode, nenhum condomínio pode se negar que o condômino tenha seu animal de estimação, tá? Só que existe bom senso, né? Existe bom senso. O cachorro ou o animal não pode perturbar a vida social do condomínio, né? Infelizmente ou infelizmente, o condomínio não pode se negar, a justiça inclusive dá o ganho de causa para o dono do animal, tá? O importante é que no condomínio, tá, ou no seu regulamento interno ou na sua convenção, existem as regras especificadas de aonde o cachorro pode ou o animal pode circular, aonde ele pode entrar, que portão que ele pode entrar, qual o elevador que ele pode tomar, se ele pode ingressar, ele pode subir o elevador social ou ele pode só subir pelo elevador de serviço. Tem que usar focinheira, você não tem que usar focinheira. Então, os casos de focinheira, é aquilo que a gente conversa, é bom senso, vou repetir mais uma vez, bom senso. Focinheira, você determinar que um cachorro tenha que usar focinheira, se realmente o cachorro for um cachorro... um pouco mais agressivo. Sim, né? Um Rottweiler, um Doberman, um pastor alemão. Chihuahua, né? Não tem nem porquê, né, no Chihuahua usar. Então, assim, as regras têm que serem regras de bom senso e que sejam simples de se... Põe em prática. Sim. Até porque existem também regras no condomínio, por exemplo, que você tem que levar o seu cachorro no colo. Perfeito para quem tem um Chihuahua, para quem tem um fila fica bem difícil um Lulu da Palmeirana. Agora tem um fila, você tem que chamar acho que umas 4 pessoas para carregá-la no colo, né? Para carregar esse cachorro no colo. Então, assim, se o cachorro não perturba a ordem, se o cachorro entra pelo condomínio, pelo portão que tem que passar, se ele acessa a unidade condominial pelo elevador que tem que, né? Se ele tem que usar a focinheira, se ele usa a focinheira, não tem por que determinar que o dono do fila leve ele no colo. Né? Tem aquele detalhe também, né? As regras incluem os donos, né? O bom senso também. Quer dizer, tem que existir a tolerância de todos os lados, né? Porque acidentes acontecem, às vezes o cachorro faz uma sujeira no lugar errado, é de fácil solução esse problema, né? Então, você usando o bom senso, você evita demandas, mas elas existem e não são poucas, né? Sim, existem. E aí a gente volta, num programa que nós fizemos anteriormente, falar sobre o síndico, o papel do síndico, né? Às vezes, quando o animal perturba a ordem do condomínio, cabe, assim, o síndico ir até a unidade condominial, ir até o apartamento, conversar com o proprietário do apartamento, com o dono do animal, aconselhá-lo a andar mais com o cachorro. Fazer essa intermediação. Sim, para cansá-lo mais, ou... que o cachorro está perturbando a ordem, porque existe muito problema do cachorro que fica sozinho. Tem muito cachorro que fica sozinho, Mauro, e late o dia inteiro. Aí o proprietário chega, o dono do cachorro chega, vão reclamar com ele, falam, não, mas meu cachorro, quando eu estou aqui em casa, ele não late, ele não faz nada, ele é bonzinho, ele não... Só que mal sabe ele, quando ele sai, o cachorro por enfim,
por algum motivo, late e perturba o condomínio. É que os cachorros eles ficam mesmo ansiosos, depressivos, principalmente quando ele tem muito apego ao dono e tal. Enfim, o importante e mais uma vez, o papel do síndico é sempre de conciliar. Né, Liliana? O papel do síndico é sempre de fazer essa interface entre os condôminos, entre o condômino e o condomínio, enfim. E esse é o nosso papel, dar um pouco de informação para o nosso amigo síndico e agradecendo aqui, mais uma vez, ao Dr. Rafael Rios, que sempre nos dá essa mão sobre os mais variados assuntos jurídicos. E muito obrigado, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado e boa tarde. Agradecemos especialmente ao Dr. Rafael Rios por mais essa parceria, né, no nosso programa, sempre trazendo essas informações super importantes para o nosso síndico, que é o nosso público-alvo aí. Obrigada, Mauro, pela sua entrevista. E estamos aí sempre convidando vocês para participar, dando sugestões, comentários aí do nosso programa Síndico Solution. Todas as terças-feiras, às 18 horas, esperamos por você.